Muitíssimo bem, só alegria, passando aqui pra gente falar um pouco do assunto da moda, né, que todo mundo fala muito sobre, todo mundo deseja muito praticar, ter noção, ter ciência dessa palavra que tem tanto significado e é tão realmente útil nas nossas vidas. É um famoso skill, que é a habilidade. Sem sombra de dúvidas, quem pratica resiliência, quem tem a resiliência no seu DNA, tem maiores chances de sobressair nos projetos, nos negócios, na vida em questão. Então, primeiramente, queria perguntar para vocês se vocês sabem o que é resiliência, se vocês se consideram uma pessoa resiliente, se a resiliência ela faz parte do seu dia a dia. Vocês sabem o que é resiliência? Diz pra mim. Então, se você sabe, parabéns. Se você pratica, mais parabéns ainda, porque sem dúvida você tem grandes chances de ser uma pessoa de alta performance e de ter grandes resultados. E para quem não sabe o que é resiliência, no dicionário é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Para ficar mais fácil, é quando você sofre uma pressão e retorna a seu mesmo estado anterior, a sua mesma forma anterior. E um ótimo exemplo para a gente falar de coisas resilientes, para você entender melhor, é o bambu. O bambu é uma coisa resiliente, porque por mais pressão que ele sofre do vento, ele volta a seu estado original, sem nenhuma deformação elástica. Ele vai, enverga, mas não quebra. Então, para você ter uma noção mais ou menos do que é resiliência, a gente pode falar do bambu. E por que é importante ser uma pessoa resiliente? Porque no dia a dia a gente passa por muita pressão, né? Por muitas coisas externas, e a gente não pode se abalar ou se deformar pelo externo. Só que para você se tornar uma pessoa resiliente, você tem que primeiro praticar o autoconhecimento. Então, antes de se tornar resiliente, você tem que entender o processo, porque você não é resiliente da noite para o dia. Isso eu te garanto. É impossível se tornar resiliente assim, um passe de mágica. Porque a resiliência, ela é a junção e a combinação de N habilidades. Você precisa ser, primeiramente, consciente em relação a seu estado atual. Porque para você sofrer a pressão e voltar ao estado de origem, você tem que entender hoje qual que é o seu estado de origem. E se seu estado de origem ele não for muito legal, não é muita vantagem tomar pressão, tomar porrada da vida e voltar no mesmo estado de origem. Então, a questão aqui é para você se conhecer, e para cada pressão que você sofrer na sua vida, você tem que voltar melhor, sem ter deformação elástica, mas voltar evoluído. Então, primeiramente, a gente tem que conhecer a nós mesmos, precisamos entender o que a gente, nossas características, nossas dificuldades, as nossas falhas, e quem é mais resiliente tem mais resultado. E vamos lá, como que a gente faz para se tornar mais resiliente? Mais resiliente é aquele que levanta mais vezes. O que seria levantar mais vezes? Você cair é aceitável, mas ficar no chão é inadmissível. Então, toda vez que você toma pressão e cair, você tem que se levantar,
Então entende que a resiliência ela se torna uma prática. A resiliência é o jogo da prática. A resiliência ela é treinável. Então quando você tem um propósito e se conhece, você sabe que você não vai ficar no chão. Não importa o que aconteça, o resiliente ele não foca em eliminar problemas. Ele não foca em não ter problemas ou não ter pressão. O resiliente ele sabe sim que vai ter problema e sabe que independente se ele cair 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele vai se levantar. Ele vai se levantar e vai se levantar pronto para a batalha. E além de ser resiliente é quem levanta mais vezes, é quem acredita mais. Porque do que adianta você levantar, mas sim acreditar? Então a pessoa que acredita mais tem mais chances de se tornar resiliente. Porque acreditar é um dos passos primordiais do sucesso. E quem é mais resiliente é quem paga o preço. O que seria pagar o preço? Pagar o preço é entender que não tem atalho. Não existe atalho na trajetória da vida. Geralmente as pessoas elas procuram a fórmula mágica. Elas procuram o atalho para o sucesso. Só que vocês pararam para pensar que, vamos dar um exemplo do maratonista. O maratonista tem 10 km para percorrer. Ele não quer saber de pegar atalho. Ele quer saber de chegar mais rápido. E na corrida também é assim. Na Fórmula 1, a intenção é fazer o tempo mais rápido e não pegar atalho. Então você entende que tudo na vida é preciso seguir um processo. Você não pega atalho no processo. Você pode chegar mais rápido e também não pode pular etapas. Porque quando você respeita o processo da evolução, você segue uma metodologia. Então você é focado em evoluir e passar por todo o processo e não pegar atalho. Porque lá na frente, esse processo que você pulou, essa etapa que você pulou, vai fazer falta para a sua melhor versão. Então é resiliente aquele que paga o preço e aquele que treina mais. Por isso é importante de treinar, acertar, errar e ser constante. É preciso praticar. Ninguém nasce sabendo e muito menos ninguém nasce grande. Nada nasce grande. E o resiliente, ele primeiramente cresce para dentro. Quando a gente fala que para ser resiliente é preciso se conhecer primeiramente, é isso. É preciso se conhecer e crescer para dentro. Esta flor, por exemplo, para ela brotar no asfalto, ela teve que criar raízes fortes, raízes grandes interiormente, para que ela pudesse ter força para crescer na adversidade. Então, para você querer se tornar uma pessoa resiliente, primeiramente cresça para dentro. É como se fosse um prédio de 100 andares. Um prédio de 100 andares, ele não nasce da noite para o dia. Primeiramente, você precisa focar na base, uma base bem sólida. E assim tem que ser a nossa vida. Quando você se conecta consigo mesmo, faz uma base sólida, um crescimento interior, a partir do momento que você começa a construir os andares, primeiro, segundo, terceiro, começa a se tornar visível. E é assim que é a vida. Para você querer transbordar na vida de outra pessoa, você precisa primeiramente crescer para dentro e aquilo que você tem você consegue transbordar. Por isso a importância do autoconhecimento. E para se tornar uma pessoa resiliente, o mais importante é preciso acreditar no propósito. Porque com um propósito bem definido, por mais pressão que você sofra, você vai seguir em frente. Entendeu? Porque é importante fazer a conexão com o seu eu interior e a resiliência. Se você não se conhece, se você não tem um propósito bem definido, metas claras, não adianta ser resiliente, porque você vai parar no primeiro problema, na primeira dificuldade, porque você não vai ter motivos para seguir em frente. No primeiro cair, você não vai se levantar, porque não tem propósito bem definido, não tem por que se levantar. Então, por isso a importância de, antes de querer se tornar uma pessoa resiliente, seja uma pessoa consciente, tenha consciência da sua vida, do seu estado atual, porque aí a gente entra na máxima da vida. A vida não vai ficar mais fácil, é você que precisa ficar mais forte.
E a pessoa resiliente, ela entende isso, porque os problemas, eles sempre vão existir. Sempre vai existir problema. E o resiliente, por ter um viés positivo, uma inclinação positiva, o que seria uma inclinação positiva? Inclinação positiva é aquele que foca sempre na solução. Ele está inclinado positivamente para a solução. E aí a gente entra na máxima de que tudo que você foca expande. E isso também é treinável. Você pode hoje se considerar uma pessoa com viés negativo e treinar para se tornar uma pessoa com inclinação ou viés positiva. Tudo na vida é treino, só que você precisa pagar o preço, precisa respeitar o processo da evolução. E a pessoa com viés positivo, ela foca na solução, porque ela sabe canalizar a sua energia. Ela sabe que o seu tempo é precioso, então ela não vai focar o pouco de tempo que ela tem para focar nos problemas. Porque a pessoa resiliente com um viés positivo, ela sabe que sempre existirão problemas. E a vida não vai tornar mais fácil, ela vai tornar mais fácil você se tornando mais forte. Então hoje, os problemas que você tem é devido ao conhecimento que você não tem. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento para resolver o problema, não existe mais problema. E como que você foca em conhecimento? Foca na solução. Porque quanto mais problemas você resolver, mais solução você vai ter e mais confiante você vai se tornar. Entende porque a resiliência é uma junção de skills, uma junção de habilidades? Resiliência é só uma habilidade que você tem que ter. Mas junto dela vem uma composição de muitas outras coisas. Porque aí a gente entra na máxima também que uma mente forte é uma mente que vai fazer com que você mude o jogo. E aí eu falei anteriormente da questão do eu interior. Para você se tornar uma pessoa resiliente, você precisa ter uma mente resiliente. Porque sem uma mente resiliente, não adianta. Aí a gente entra na congruência. Congruência é mente e corpo alinhados na mesma frequência e no mesmo discurso. Porque uma mente negativa nunca vai te dar uma vida positiva. É física, isso é matemática. É comprovado cientificamente. Porque com uma mente negativa, ela vai só ter foco negativo, atitudes negativas e comportamentos negativos. A partir do momento que você, sendo negativo, você vai só focar no negativo. Então, o seu corpo vai acompanhar a sua mente, porque a mente é a porta de entrada do corpo. Então você precisa estar em alerta em relação a isso. A mente é a porta de entrada do corpo. E com a mente resiliente e blindada, a sua chance de sucesso é enorme. Por que eu digo isso? Você permite que pessoas estranhas entrem na sua casa? Permite que pessoas estranhas, desconhecidas, convivam com você na sua casa? Não permite, né? Tenho certeza disso. Só que por que você permite que pensamentos negativos, pensamentos estranhos, pensamentos improdutivos permaneçam na sua cabeça, na sua mente e convivam com você? Entendeu? Entendeu a importância de ressignificar? Porque o seu cérebro ele só entende por imagem e figura. A partir do momento que você consegue conectar coisas, você consegue solucionar coisas. Você não permitindo que pessoas estranhas entrem na sua residência, você também, consequentemente, sabendo desse conceito, não vai permitir que pensamentos negativos convivam na sua mente. É o primeiro passo para se tornar uma pessoa de alta performance, uma pessoa que entrega resultado, uma pessoa que termina projetos. Porque você tem que entender a questão da mente. E quando você tem o poder disso, você está no momento presente. Porque o momento presente é o único lugar onde você tem o poder. Não é à toa que chama presente, é um presente do universo para você. Então aproveite, porque você não tem poder nenhum sobre o passado e muito menos sobre o futuro. Quem vive no passado vive na depressão, e quem vive no futuro vive na ansiedade, e quem vive no presente vive pleno, porque é onde ele tem o poder. Então a importância de você viver no momento presente, é importante você tomar a rédea da sua vida,
se apoderar da sua vida é só no momento presente. E como que você consegue ficar mais forte? Praticando a resiliência, caindo, levantando, não ficando no chão e cada vez mais não se dando de vítima. É não deixar se quebrar, seja flexível, não dê de vítima, não seja vítima das circunstâncias, seja o herói da sua própria vida. E para ser o herói da sua própria vida, você precisa entender a importância de se tornar consciente e a importância de praticar a resiliência, porque a partir do momento que você cai, levanta, isso se torna um hábito. Então tudo na vida, quando você entende que tudo na vida é um hábito, tudo você pode criar um hábito, porque o cérebro, ele foi feito para economizar energia. Então o cérebro, ele faz coisas repetidamente porque ele entende que fazendo isso você economiza energia. Você acordou pouco mais tarde, todo dia vai tornar-se um hábito de acordar mais tarde. Ele vai entender que tem que acordar tarde. Ou se você perde por despertador no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, ele não vai gastar energia para que você ganhe do despertador. Ele vive no automático. E tudo o cérebro quer uma forma de tornar hábito, repetir. Porque repetindo, você fica no automático. Então quando você entende isso, você tem que pegar o poder e falar, eu mando na minha vida, eu mando no meu cérebro, e não ao contrário. Então comece a se desafiar. A partir do momento que você começar a se desafiar, você vai ser boicotado com pensamentos negativos e improdutivos. Acorda para você ver e fala que vai na academia. O cérebro, ele vai fazer N combinações para que você permaneça na cama e vai mostrar para você que a cama ela é muito mais legal, porque está economizando energia. Você não vai gastar energia. Então tudo que for gastar energia, o cérebro vai te boicotar. E onde eu quero chegar com isso? Torne-se consciente. Torne-se consciente e tenha o poder nas mãos, o poder de mudar, o poder de permanecer forte, caindo, levantando, acreditando. Então treine para se tornar uma pessoa com um viés positivo, porque tudo que você foca, você consegue expandir. Só que hoje em dia, a gente tem a dificuldade de entender que os problemas, ele nunca vai acabar. E quando você se torna um exterminador de problemas, você joga um game diferente. Você tem que começar a ter novos problemas, parar de ter os mesmos problemas e procurar novos problemas. Porque, consequentemente, com novos problemas, você está se tornando a sua melhor versão. Para de resolver os mesmos problemas. Não queira não ter problemas na sua vida. Queira se tornar um exterminador de problemas. Porque isso também se torna um hábito. Exterminar, eliminar, resolver, solucionar problemas tem que ser um hábito na sua vida. Porque se te torna confiante. Aí a gente entra na máxima que o mundo hoje ele está tão rápido e tão acelerado que somente ser resiliente não adianta. Você precisa se tornar uma pessoa antifrágil. E por que eu trouxe esse conceito antifrágil? Porque se tornar resiliente hoje em dia não adianta mais. Você precisa aprender a se tornar uma pessoa antifrágil. E super indico esse livro do Nassim Nicholas Taleb, Antifrágil. Coisas que se beneficiam do caos. Lembra que eu falei com vocês que não devem correr de problemas e se tornar eliminador de problemas? Só que só eliminar problemas não resolve. Só sair do caos também não resolve. É preciso se aproveitar do caos. É preciso aproveitar do caos. A antifragilidade é ganhar mais do que perder ou ter mais vantagens do que desvantagens. É algo favorável. Então, já que você está no caos, está passando pelo caos, use isso ao seu favor. E o antifrágil, ele é muito mais do que resiliente. Antifrágil, seja mais do que resiliente. Então, o que acontece com a pessoa resiliente? Falei com vocês,
ela sofre a pressão e volta da mesma forma. Vamos dar um exemplo que voltar da mesma forma não é benéfico. A fênix, a história dela é que ela ressurge das cinzas voltando a mesma fênix, né? Ou a mesma pessoa, mesma coisa. Só que a partir do momento que você sofre uma pressão e volta sendo a mesma pessoa, você não se beneficiou do caos. E qual tem que ser o primeiro benefício do caos? Evolução, se encorpar. Porque você toma pressão, se beneficia e fica mais forte. Toma pressão, se beneficia e fica mais forte. E no texto, ele fala muito, no livro na verdade, no livro ele fala muito sobre os choques e os danos que a vida nos dá. E o antifrágil, ele sempre está pronto para o próximo desafio. Por exemplo, como academia. A pessoa antifrágil na academia, o seu corpo, ele sabe que você está levantando um determinado peso, só que o seu corpo já está pronto para levantar um peso maior. Então o antifrágil, se ele está passando por um caos, ele vai se preparar para o próximo desafio, o próximo caos. E entende que isso se torna um hábito. Ele está passando por um caos, resolve esse caos, se beneficia por esse caos e está preparado para o próximo caos. E é assim que é a vida. O antifrágil, ele tem um viés positivo. É um viés que é focado na solução do problema. Como falei anteriormente, só resolver o problema não basta. É preciso se beneficiar do problema e evoluir com o problema. Não seja como a fênix, que ressurge das cinzas sendo a mesma pessoa. Seja antifrágil. Se beneficie do caos e se torne a sua melhor versão. Um dos mais antifrágeis que existe na história, esse camaradinha, Capitão América, super antifrágil, sempre se beneficiou do caos. Só que a gente vai falar dele numa próxima oportunidade, porque ele merece um vídeo único e contando a história dele, ressignificando a história dele. Mas ele é um arquétipo de antifrágil. Ele é um arquétipo, um personagem para se modelar, sempre querendo se tornar a sua melhor versão. Uma outra característica do antifrágil é que ele é uma pessoa ativacional. O que seria ser uma pessoa ativacional? Uma pessoa que age, tem atitude e tem ação. Você precisa entender que pessoas motivacionais ou motivacionadas, elas ficam no caminho. Por que ela fica no caminho? Porque nem todo dia você está motivado. Isso é fato. Então, se você busca ou procura ou espera a motivação para começar alguma coisa, um dia a motivação vai te deixar na mão. Porque não é todo dia que você acorda motivado e animado. Só que se você se considera uma pessoa ativacional, você não quer saber. Você vai pegar e vai fazer. Porque o seu combustível é a ação, é o agir, é a atitude. E a motivação, ela não te encontra todo dia. Ela não está com você todos os dias. E tá tudo bem. Você não precisa acordar motivado. Você precisa simplesmente pegar e fazer. Então, não busque a motivação. Busque a ação. Motivação é motivo para ação, motivo para agir. Nem sempre você terá motivos para acordar todos os dias e fazer exercício físico. Mas se você transformar, ressignificar o seu motivo em propósito, o jogo muda. Você entende que motivação, o motivo, ele é muito pouco para você agir? Então tudo que você foca, você expande. E quando você foca no motivo, ele não é tão significativo quanto o propósito. Então substitua o motivo pelo propósito, porque o propósito é o que vai te fazer chegar mais longe, é o que vai te fazer todo dia ser constante. E o motivo, ele vai te deixar na mão da mesma forma, porque o motivo é muito pouco para aquele que quer agir, tem que ter propósito. E a partir do momento que você é uma pessoa ativacional, você foca na ação, você foca no fazer. E a pessoa ativacional, ela entende que o sucesso é treinável. O sucesso, ele é treinável. E para ter o sucesso, você tem que entender
que precisa passar pelo processo. A motivação, ela começa, mas te deixa. Ou ela nem começa com você. Ela pode te encontrar durante o percurso. Ok, mas ela não te faz levantar da cama. A motivação não te faz levantar da cama. O propósito, sim. Então não espere estar motivado para começar. Não espere estar animado para começar. Apenas comece. Dê o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Ative a sua versão, pegue e faça. Ative a sua versão disciplinada, constante. Pare de querer negociar com a motivação. Pare de querer esperar a motivação, porque ela não vai vir todos os dias. Queira ser uma pessoa ativacional, a pessoa que pega e faz. E o antifrágil, ele sabe que é preciso pegar e fazer. Ele sabe que é difícil. Então ele não preocupa em ser difícil ou não ser difícil. Ele se preocupa em se tornar mais forte para que a vida fique mais fácil. Ele entende que o processo tem que ser seguido. Ele entende que não tem atalho. O antifrágil é aquela pessoa que enfrenta o caos e não corre do caos. Então, você tem corrido do caos ou evitado o caos? Muito se fala na questão de enfrentar o monstro. Hashtag encare o monstro. E cada um tem o seu próprio monstro. Você sabe qual que é o seu monstro? Que você morre de medo, que você não enfrenta, que você corre, que te trava. O antifrágil, ele não pega a pressão e deixa nas suas costas. Ele pega a pressão, coloca no pé e vai. É como se fosse uma mola que impulsiona a chegar no destino. Você tem enfrentado o seu medo ou você tem corrido do seu medo ou do seu monstro? Aquilo que você tem medo te domina, te trava. Então, quando você entende isso, que tudo que te amedronta te domina, você precisa ser antifrágil, enfrentar e beneficiar. Se beneficiar. Aquilo que você tanto espera está depois daquilo que você tem tanto medo. Só que para você chegar onde você quer chegar, você precisa passar pelo seu medo. O seu sucesso, seja ele qual for, grande, pequeno, não importa, ele está após o seu medo. E a pessoa ativacional, ela entende que a atitude gera oportunidade. Anota isso. A atitude gera oportunidade. Porque a partir do momento que você age, que você dá o primeiro passo, você gera oportunidades. Por exemplo, a oportunidade, ela não vai bater na sua porta, te chamando para sair, te chamando para um novo projeto, te chamando para entrevista de emprego. A oportunidade, ela só será criada e gerada a partir da atitude. Você entende a importância de não negociar com a motivação? Porque a motivação, ela não vai te encontrar todos os dias. Ela não vai pegar na sua mãozinha e vai te levar até o seu destino final. A ação e a atitude, sim. Por isso, a importância de se tornar uma pessoa ativacional. Porque a pessoa ativacional, ela entende o jogo. Ela liga a chavinha, a maçaneta, não sei, na sua mente, liga a chave, o botão da ação. Porque ela sabe que a atitude gera oportunidade. A oportunidade que você tanto espera está dependendo da atitude que você nunca toma. Forte, né? A oportunidade que você tanto espera depende da atitude que você nunca toma. Depende da atitude de não ter vergonha, atitude de ser humilde, de reconhecer as limitações. Só que a pessoa de atitude, ela não quer saber das limitações. Ela pega e faz. Porque o ativacional, ele entende que primeiro é preciso fazer, segundo, corrigir e terceiro, melhorar. Faz, corrige e melhora. Para você corrigir ou melhorar, é primeiramente necessário dar o primeiro passo. Dando o primeiro passo, você já não está no mesmo lugar. E o antifrágil, ele sabe disso. O frágil, por qualquer coisa, ele quebra. Não basta ser robusto. O que é uma coisa robusta? É uma coisa pesada, uma coisa sólida e que não se modifica, é robusto. O antifrágil, ele é totalmente ao contrário disso, porque ele não é robusto, não é pesado, ele pega e faz, ele é ágil, ele tem raciocínio rápido, não fica lento, não fica esperando. É preciso ser antifrágil.
E antifrágil é aquele que está preparado para qualquer coisa. O antifrágil não tem mimimi. O antifrágil, ele não é mimizento e muito menos vítima. Ele é o herói da sua própria história. E ele sabe que nada é fácil, que não existe atalho. Por quê? Porque o antifrágil, ele respeita o processo, ele segue o processo e ele enfrenta o processo. Porque ele sabe que não se pode negociar com medo. Medo é para ser enfrentado. O medo é para ser enfrentado. O antifrágil tem medo. Aqui a gente não está falando que você tem que ser uma pessoa sem medo. Pelo contrário, só que você precisa enfrentar o seu medo. E para você enfrentar o seu medo, você precisa se tornar uma pessoa consciente. Enfrente o seu medo de maneira consciente. Porque a sua melhor versão, ela está depois do seu medo. Não deixe o medo te travar. O medo tem que te impulsionar a ir em busca dos seus objetivos. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá no caos? Enfrenta o caos. E como eu posso me beneficiar do caos? Sendo antifrágil. Não vai pra guerra sendo fraco. Não vai pra guerra sendo robusto. Não é vantagem de uma ser robusto. Porque o robusto ele não se transforma. E o antifrágil, ele se beneficia do caos. Ele se beneficia e se torna mais forte. Se beneficia e se torna mais forte. Isso é ir em busca da sua melhor versão. É se tornar cada vez mais forte. É criar casca. Quanto mais casca, mais dura for a sua casca, mais forte você fica. Mais você aguenta o impacto. O antifrágil, ele não foge do impacto. Porque ele sabe que esse impacto que ele toma agora vai vir um impacto maior. Só que ele vai estar mais forte para o próximo impacto e para o próximo impacto. Assim é a vida. Constância. Constante nos seus objetivos. Primeiro, seja constante para depois se tornar confiante. Para você se tornar uma pessoa confiante, primeiramente você precisa se tornar uma pessoa constante. Seja constante. E, consequentemente, quanto mais constante, mais confiante. A partir de agora, o que está faltando para você se tornar uma pessoa antifrágil? Não falta nada. Porque você sabe que só ser resiliente hoje não adianta. Ser resiliente, tomar pressão e ser a mesma pessoa não adianta. Falar que é uma fênix, que ressurge das cinzas, mas ressurge no mesmo formato, não adianta. O momento é de ser antifrágil, é se beneficiar do caos, é ter um viés positivo, é ser uma pessoa ativacional. Não espere a motivação, não espere a motivação chegar. Faça com que aconteça e faça com atitude e ação. Não espere o medo te travar. Enfrente o seu medo. Encare o seu monstro. E esteja preparado. Encarou o monstro, vai vir um monstro pior. Só que a partir do momento que você encara os monstros, você se torna confiante para o próximo monstro. Lembra do videogame? Que em cada fase era um monstro diferente? E se você não encarasse o monstro, você não mudava de fase? E a vida é a mesma coisa. Encare o seu monstro atual e vá em busca do seu próximo monstro, e vá adquirindo confiança, constância e vá se tornando a sua melhor versão. Aprenda a jogar o jogo. Saia desse jogo de hoje e vai jogar um jogo diferente. Saia da sua fase atual e vá para uma fase diferente. Sobe o sarrafo. E como que a gente sobe o sarrafo? Primeiramente, a gente precisa entender sobre a régua da pressão. Como anda a sua régua da pressão? De 0 a 10, quanto que você suporta pressão? Nível 1, nível 2, nível 3? Como que anda? Como que anda a sua régua da disciplina? Você está em qual nível da constância? Lembra dos Vingadores? Que tinha a linha do tempo? Várias linhas do tempo? Hoje em dia, como que anda a sua linha do tempo da pressão, da dedicação, da disciplina? De 0 a 10, você suporta a pressão? Se você está no nível 3, você tem que subir para o nível 10, respeitando o processo. Hoje, você aguenta uma pressão nível 3. Como que você vai fazer para aguentar uma pressão nível 4? Encarando o seu medo, encarando o seu monstro, se tornando antifrágil. Não correndo da pressão. Enfrente a pressão, se torne mais forte.
Faça uma análise de performance da sua vida. Como anda a sua régua da pressão? Como anda a sua régua da dedicação? Como anda a sua régua da constância? Essa constância é nível 1, nível 2 ou nível 3? Pega um papel e caneta, anota uma régua, uma linha do tempo e se imagina hoje. Você está apto para suportar mais pressão? Você se considera uma pessoa que suporta pressão? Porque o antifrágil, ele não corre da pressão, ele não corre do problema. E não tem problema ser antifrágil nível 1 não, tá? Se você entender a metodologia, o mecanismo, você vai subir de nível, você vai subir de fase, mudar de fase. E o novo dia é uma nova chance de fazer mais e melhor. Você tem feito análise de performance do seu dia? O que seria análise de performance? É tirar uns 5 minutos do seu dia e entender o que você fez no dia anterior, que pode repetir hoje, e o que você fez no dia anterior que você não pode repetir hoje, ou o que você deve evitar. Porque você, quando tem o poder nas mãos, você escolhe o que evitar. Você escolhe o que você vai fazer. Só que para isso, você tem que ser o herói da sua própria vida. Tem que escolher o que você faz, o que você evita, o que você repete. Se o dia ontem foi ruim, ok, já passou. O que hoje você pode fazer de diferente para que você tenha resultado? O que você pode fazer diferente? Ou o que você pode replicar para que dê certo e você tenha resultados extraordinários? Lembrando que isto é treinável. Você consegue dia a dia subindo um degrau, subindo o nível. E lembre-se, busque a evolução contínua, 1% todo dia. Não precisa acelerar, basta não parar. Você não tem que acelerar na evolução não, basta não parar o processo, 1% a cada dia. E no mesmo período do ano que vem, você estará 365% melhor e mais antifrágil do que nunca. Mais se beneficiando do caos do que nunca. Porque o caos ele nunca vai parar. Quanto mais você enfrentar e se beneficiar, mais rápido vai chegar na sua melhor versão. Leia o livro, busque mais sobre esse conceito e aplique. Aplique, porque ser antifrágil é treinável. Você pode ser. Você pode subir na régua da pressão. Pare de sobreviver e comece a viver. Não seja sobrevivente. E é muito importante a gente falar, além de ser uma pessoa ativacional, não seja uma pessoa reativa. O que seria ser uma pessoa reativa? Que sempre está reagindo às circunstâncias. Você se considera uma pessoa reativa, uma pessoa ativa? A pessoa ativa, ela é aquela pessoa que tem o controle nas mãos. Ela age, ela faz, ela tem um domínio da situação. Independente de qual situação que seja, ela está no caos, mas ela detém o domínio, ela tem o controle da vida. E a pessoa reativa, ela simplesmente vai no automático, sempre reagindo às circunstâncias. Nunca um passo na frente da situação, sempre um passo atrás, sempre esperando que o externo direcione a sua vida. A pessoa reativa é a pessoa sem propósito, porque ela não sabe para onde ir, ela não sabe qual caminho seguir. Então ela vai reagindo e as outras pessoas detêm o domínio da sua vida. Fulano faz isso, fulano faz aquilo. Ela não sabe o que ela quer, não sabe o que ela gosta, ela nem sabe o que ela precisa. Então, pessoas ditam o ritmo na vida dela. Você se considera uma pessoa ativa ou reativa? A sua resposta vai dizer muito sobre a sua vida atual. A sua resposta diz muito sobre o seu comportamento ou sobre os seus resultados atuais. Se você reage ou se você age. Porque pessoas que agem, elas estão sempre um passo à frente, sempre enxergando o próximo passo. Independente do que aconteça, ela sempre tem uma ação para cada circunstância. E ela tem muito claro na mente dela o que ela pode fazer, o que ela pode esperar. A pessoa reativa não espera nada, porque
ela está sempre reagindo ao externo. Ela não se conhece, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela precisa, ela não sabe do seu potencial, porque está sempre sendo direcionada. É o famoso qualquer caminho serve para quem não sabe para onde ir. Qualquer caminho serve para quem não sabe para onde ir. É o famoso deixa a vida me levar. Então pare de se tornar uma pessoa reativa. Seja uma pessoa ativa, que age, que tem um planejamento bem estruturado do seu dia. Se vai acontecer o que você planejou, aí já é a página 2. Mas você, no mínimo, tem uma linha de raciocínio a se seguir. Um plano estratégico a se seguir. E não apenas reagir à circunstância ou à situação. Fez sentido para você? Entendeu o conceito? Então, se fez sentido, curte, comenta, compartilha, indique para um amigo, porque eu tenho certeza que quanto mais antifrágil formos, mais conseguiremos mudar o nosso redor, porque é complicado conviver com pessoas negativas, né? Então você transborda aquilo que você tem, transborde atitude, transborde ação e repasse isso para as pessoas. Faça a diferença naqueles que convivem com você. Seja positivo, tenha uma inclinação positiva e torne as pessoas, se você conseguir tornar uma pessoa antifrágil, já está ótimo. Passe o conceito para frente, leia o livro, indique o livro e vamos fazer uma corrente positiva. Vamos compartilhar, indica, conceito, o vídeo, a página e vamos tentar, vamos fazer a nossa parte para mudar o nosso mundo ou, no mínimo, o nosso redor, as pessoas com que convivemos. Muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo. Curte, comenta e compartilha. Tamo junto. Até depois do fim.